de som, né? É porque a internet daqui farrapa, né? Aí chega na hora. Vou botar oi fibra aqui. A internet daqui farrapa. É, tá pegando. E aí como ele passou, botar oi fibra aqui na igreja. Tudo culto da cadinha, né, Nota? Transmitindo domingo de manhã, né? É, às vezes é uma falha muito pequena. Tá bem, você tá com muito sono. Muito sono, muito disposta. Na de Laura ela tava bem mais ativa, mas nessa ela tá muito cansada. E você tá? Você tá disposto? É, e Laura, pronto. Aí, exatamente, tem Laura, né? Aí Laura acorda de madrugada, com a questão toda, aí tem... O amigo tá cansado. A voz tem mais energia, a voz. Sim, Oi? tá bem. Tô cansado. Não, tô cansado, mas tô bem só. A voz vai ser uma eletricidade tão grande. A voz, é. Ó, eu coloquei no grupo da igreja, tá? Caso... Isso. Eu pensei no hino 35, porque é o que a gente vai falar hoje. Falar um pouco sobre hoje, né? Como é que é a melodia que você... Não? Deus soberano, Senhor do que é feito, louvai-o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia e com amor vos defende, abençoa por fia. Lembrai também que o Onipotente vos vem fazer feliz companhia. Esse finalzinho às vezes desafina. Às vezes desafio no final, né? A mudança de tons é muito... Pastor, você pode ler, por favor, Jonas 4. Aí, na maioria das pessoas, né, que não está treinada a trocar de tom assim muito rápido, aí fica... Jonas 4 do... Rapaz, tu já tem um pouco de passarinho. Eu quero sair do trabalho, de fome. Isso, do 1 ao 11. Jonas capítulo 4, versículos 1 a 11. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta e subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto.
Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e noutra noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O senhor poderá? Misericordioso Deus, nós te louvamos, Senhor, porque nos manifestasse essa misericórdia que também o Senhor agiu para com o teu servo Jonas, nosso profeta, porque nós mesmos provamos em nós essa graça e misericórdia do Senhor. Te agradecemos por mais uma quarta-feira de reunião, quando podemos ler a tua palavra, meditar nela, ouvir um estudo baseado nela, orarmos a Deus, cantarmos louvores a Deus, intercedermos uns pelos outros, buscar a graça e a força do Senhor para viver a vida cristã de modo agradável na presença do Senhor. Nós pedimos essas coisas, agradecidos, pedindo tua bênção sobre nós e nossas famílias, sobre as famílias da igreja, sobre o teu povo espalhado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes de mais nada, eu só queria pontuar algo. O terceiro mandamento nos diz que devemos tomar o nome de Deus de modo apropriado. Então, não é só não falar o nome dele em vão, mas quando a gente não fala a verdade sobre Deus, estamos quebrando o terceiro mandamento. E várias outras implicações, né? Quando nós não falamos a verdade, ou quando ouvimos pessoas falando mentiras sobre Deus e ficamos em silêncio, também quebrando o terceiro mandamento. Então, o que vamos fazer agora é algo perigoso. Vamos falar e ouvir a respeito de Deus. E todo aquele qualquer ser humano, qualquer alma vivente que abre a boca para falar sobre Deus, tem que ter o maior respeito. Cantamos sobre isso, né? Profundo amor e respeito. A Deus cantai, com fervor tributai. E lembrar também que o Onipotente vos vem fazer companhia. Quando oramos, estamos invocando o nome de Deus. E nós não podemos tomar o nome de Deus em vão, em qualquer reunião, seja ela domingo ou qualquer outro lugar. Quando citamos o nome de Deus, temos que ter esse profundo amor e respeito, apesar de ser domingo ou não, mas estamos invocando o nome dele, a gente não pode tratar isso de forma leviana. E ao falar sobre ele também, porque qualquer um, como diz R.C. Sproul, qualquer um é teólogo. A diferença é se esse teólogo fala a verdade ou mentira sobre Deus. Até um ateu faz teologia. Quando ele diz não há Deus, ou esse Deus é injusto, ele está fazendo teologia. Uma teologia errada, perversa, mas é teologia. Então nós vamos agora fazer teologia. Na cadeira de teologia chamada teontologia, tratando especificamente do Pai. Tem cristologia, tratando do Filho, e pneumatologia, tratando do Espírito Santo. Vamos falar sobre teontologia, e mais especificamente os atributos de Deus. Não temos como fazer isso de forma exaustiva, porque isso aqui não teria como ser feito. Mas eu peguei alguns pontos aqui, tratando do capítulo 4 de Jonas, algumas coisas que é relatado sobre Deus, e vamos falar um pouco. Eu tenho aqui pelo menos 40 minutos para poder falar. O propósito de falar sobre isso é que, até coloquei em cima aqui, ó. O propósito de falar sobre isso é que vamos comemorar os 507 da Reforma, né? Os 507 anos da Reforma. E devemos lembrar de que não se trata de um conto feito por um grande escritor. Existem vários grandes contos aí. Ou de uma conquista de teólogos apologetas. Não é. Essa data que vamos comemorar é a história
que Deus escreveu. E todo louvor pertence a Deus. Deus preservou a igreja e essa verdade chegou a nós, atravessou os oceanos. Então é um momento oportuno para se falar dessa soberania de Deus e também de seus atributos, porque agora no mês de outubro vamos focar mais sobre a época da reforma. Então não é sobre nós, não é sobre nossas capacidades, tudo é sobre Deus. Nós não somos frutos de Lutero ou de Calvino, somos frutos da verdade. Tiago 1,18, fomos gerados pela palavra da verdade. Nós somos frutos do penoso trabalho de Cristo, Isaías 53,11. Ele verá o penoso sacrifício e ficará satisfeito. Por Cristo nós morreu e também nos preservou até agora. Então de agora e para todo sempre vamos declarar sólido glória. Agora vamos falar sobre Deus e pense nisso. Ao falar sobre isso aqui, fique pensando não somente nisso, mas tente levar sua mente a Deus, as coisas que não são desse mundo. Pense o seguinte, a gente está falando sobre um ser que não tem origem de dias. Qualquer pessoa que a gente conhece, nós sabemos a origem dela, quem foi o pai e tudo mais. Deus não tem origem de dias. Deus sabia o que estávamos fazendo desde manhã até chegar aqui. Tudo que passou pela nossa retina, que passou pela nossos ouvidos, o que comemos, o que sentimos, o que desejamos, e sabe muito bem o porquê estamos aqui. E sabe muito bem como cada um que está nos assistindo agora pela transmissão está. Quando paramos para falar sobre Deus, a gente tem que ter um entendimento que Ele é outro ser. E tem pessoas que têm uma fobia chamada megalofobia. Então, ver grandes construções, baleias, o universo, coisas grandiosas, elas ficam aterrorizadas, porque naquele momento elas percebem como elas são pequenas. Todos nós devemos ter essa megalofobia de Deus. Ninguém pode se aproximar de Deus de qualquer modo. Ninguém pode falar de Deus de qualquer modo. Os querubins tampam os olhos e queimam diante da presença de Deus. Então nós não devemos falar de Deus como se Deus fosse um objeto de estudo, um sapo dissecado em um ambiente de acadêmico. Devemos falar de Deus como todo-poderoso. E aquilo que vamos falar aqui, Ele decidiu se revelar. De outro modo, nós nunca conheceríamos. Esse caso de Jonas é muito conhecido. Poderíamos pegar qualquer passagem, mas poucos livros da Bíblia tratam tão bem a doutrina da soberania de Deus como o livro de Jonas. Poucos livros da Bíblia. O livro é tão pequenininho, 4 capítulos, mas ele realmente nos ensina muita coisa. Veja só. Jonas foi enviado para falar para um povo cruel, os ninivitas. E aí Jonas fala assim, não vou não. Não era preguiça, irmãos. Ele não era preguiça, ele era um homem respeitado. Deus conhecia o pai de Jonas. Olha só, Jonas capítulo 1, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Clama contra ela, porque sua malícia subiu contra mim. Vamos falar sobre a ira de Deus e a santidade de Deus daqui a pouco. Mas veja, Deus conhecia Jonas. Jonas no meio do povo já era um profeta reconhecido. Falava em nome de Deus. Deus conhecia o pai de Jonas. Nós não conhecemos, mas Deus conhecia. Deus conhece nosso pai, Deus conhece nossa história, Deus conhece nosso tataravô. A gente não conhece. Não sabemos nada sobre o nosso passado e nem sobre o nosso futuro, porque vamos morrer, a gente sabe o que vai acontecer. Deus sabe todas as coisas. E nesse momento da história, onde que para Deus, passado, presente e futuro, é como se fosse um único bloco. Pense só, a gente fala sobre o passado, isso aqui é a história que aconteceu pelo menos há 4 mil anos atrás. 4 mil, 3 mil? 2.500, 3 mil anos. Veja só, para Deus, passado, presente e futuro, é como se fosse um único momento, uma fotografia de um único momento, um panorama geral. Isso deve nos assustar. Falar de um ser que conhece o que a gente está pensando, o que a gente vai se tornar, o que vamos fazer ainda, deve nos assustar. A gente está realmente, toda a nossa área, a nossa vida está no escrutínio de Deus. Deus é do nosso coração. E Deus fala com Jonas, você vai ser designado para falar sobre os pecados do povo de Nínive e vai clamar contra ele para eles se arrependerem. Jonas fugiu, como se fosse possível fugir de Deus. E aí, o que acontece? Jonas faz a pregação menor da história que foi relatada. Eu acho que foi 5 palavras, né? Dentro de 40 dias vai cair fogo, todo mundo vai morrer. E só, não falou nada.
Até um meteorologista poderia fazer isso. Olha, daqui a 40 dias vai cair um meteoro e vai todo mundo morrer. Ele não falou a origem desse fogo, nem o porquê, nem disse o que as pessoas deveriam fazer, e nem quem mandou ele falar. Nada, ele só falou isso e correu. Mas houve uma obra sobrenatural de Deus, fazendo com que todo aquele povo cruel, o povo era cruel de empalar pessoas vivas, furar os olhos. Era a nação mais perversa. Tem relato dos vikings, quando eles invadiam a França e lugares que eram religiosos, eles, e os portugueses, os espanhóis, eles pegavam os padres, derretiam os candelabros de ouro, derretiam as taças de ouro, derretiam o crucifixo e derramavam na garganta dos padres. Isso eram os vikings. Esses ninivitas eram muito pior, eram muito perversos. Eles matavam, assim, de forma muito cruel e sanguinária mesmo, assim. Quanto mais perverso for, melhor. Eles não matavam por uma causa justa. Eles eram homens ruins. Imaginam esses homens pegando pessoas inocentes, pegando mulheres e fazendo todo tipo de coisas terríveis com mulheres, com crianças, com cegos, com pobres e com idosos. A esse povo aqui, Deus falou, você vai lá pregar. O que é que Jonas fala no verso 4, verso 3? Eu sei que, por isso me adiantei fugindo. Eu não fui para lá porque eu fugi, porque eu sabia que o Senhor é clemente, que o Senhor é misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que arrependes do mal. Jonas sabia que Deus tinha muita chance de salvar e perdoar aquelas pessoas, e Jonas não queria. Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. Alguns relatos, alguns comentaristas que falam que Jonas tinha vários motivos também pessoais, que a sua ascendência de algum modo foi afetada pela violência dos ninivitas, ou outros profetas foram mortos pelos ninivitas. De qualquer modo, sendo filha de Jonas ou pessoas que Jonas conhecia, qualquer nação não gostava dos ninivitas. Eles eram perversos mesmo. Eles jogavam contra as regras, eles não tinham uma regra militar de guerra, ou jogava limpo. Se rendia, ok. Você se render, eu vou furar seus olhos. Eu vou lhe empalar vivo. Então, eram pessoas perversas. Aí veja o que acontece. O povo crê, e não é com base na retórica de Jonas. Jonas foi o pior pregador da história. Ele não queria fazer aquilo, usou as piores palavras para poder fazer, e ainda assim Deus soberanamente salvou um povo. E não 10 pessoas, a nação. Aí agora, Jonas ficou irado contra Deus. Deus pergunta por 2 vezes, por que você está irado? Aí fala, eu estou irado porque o Senhor é bom. Eu estou irado porque o Senhor é bom. Lembra muito daquela parábola, né? Por que você está irado com raiva de mim? Porque eu dei a mesma paga à pessoa que você trabalhou 1 hora. Eu combinei com você que ele dá 1 denário. E a ele também. E se te parece mal por causa da minha bondade, lembra dessa parábola? Então, é esse mesmo sentimento de querer imputar Deus em justiça. De querer dizer, Deus, aquelas pessoas foram perversas e o Senhor pagou a eles com perdão. Eles eram perversos e eu fiz... Jonas poderia dizer, eu orei salmos imprecatórios. Eu pedi que fogo caísse do céu e que eles quebrassem o nariz, os dentes e ele voltasse. E o Senhor respondeu com misericórdia. Cadê a tua justiça? Jonas ficou indignado. Por 2 vezes ele faz isso. Tanto aqui, tanto depois. Ele fica com raiva porque Deus matou uma planta. Uma planta. Era vegano, era Jonas? Vegano não, é carnívoro. Comia carne. É verdade, vegano come planta, né? Dá um valor à planta ali. E é nesse contexto que atributos de Deus são manifestos. Nesse contexto aqui. Desde o começo até o fim, não é? Aqui vendo Judas, Deus falar, olha, você é filho de Amitai, vá a Nínive. Deus conhece Nínive. Nós não conhecemos, Deus já conhece. Deus conhecia também que os eleitos dele lá. Cada porção de Jonas revela um atributo de Deus. Onisciência, onipresença, santidade, poder, misericórdia, providência, controlando o mar, peixe, tudo acontecendo. É Deus conduzindo até chegar à salvação do povo ninivita. Mesmo o povo ninivita não querendo Deus, e nem o profeta que deveria fazer isso querendo. Então, no verso 6, depois que acontece isso, Jonas fica indignado, que a questão toda. Porque veja, Jonas prega, o pastor já pregou essa série aqui. Se não viram, está no YouTube.
Sobe para o monte e fica esperando do fogo cair do céu lá de cima. Muitos crentes amam fogo, né? João, que é o discípulo do amor, o que fala sobre amor, ame, 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 tenha misericórdia, ame, ame, nas 3 cartas dele, foi o mesmo apóstolo que chegou para Jesus e disse assim, olha, o senhor quer que eu ore para cair fogo e matar todo mundo aqui? Ele amadureceu e no fim de carreira dele, ele fala para a gente, através do Espírito Santo, ame. Esse mesmo homem que era movido igual Pedro, eu vou pegar a espada aqui na orelha de Eutico, de Malco, aliás, de Malco, pof. Lá na frente escreve, ele era ultrajado e não revidava com o traje. Pedro também amadureceu. João, imagina, Jesus está sendo perseguido por pessoas. Aí João acha no direito, diz assim, olha, se eu quer que eu ore aqui para o céu e caia fogo, mate todo mundo, quem é que João achava que era? Para defender Jesus. Invocar fogo e matar todo mundo. Jonas também. Jonas ficou lá na montanha, eu preguei poucas palavras, não tem condições dessas pessoas converter. Eu ocultei a elas, eu ocultei e falei, 40 dias, todo mundo vai morrer, tchau. E se esconde numa montanha para ver o fogo descendo. De repente ele vê lá de cima uma manifestação de arrependimento, de choro e de fé. Aí agora Jonas fica com ira. Jonas fica aqui irado, não é? Pronto, é dentro desse contexto aí. Aí, verso 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça. Então o primeiro ponto aqui que eu pontuei. Deus que faz a planta, Deus faz tudo o que vemos e tudo o que não vemos. Senhor do visível e do invisível. Ele faz gerar uma planta num dia só. Certo? Não tem fertilizante no mundo que faça isso. Você coloca agora e a planta nasce, sem obras da mão de um homem. Deus é que faz isso. E faz com propósito. Antes de pular para o ponto 2 aqui, pense, Deus é Senhor do reino vegetal, né? De vários reinos. Eu não sei como é que chama, tem vários reinos, eu reino de biologia. Mas, animal vegetal, tudo isso aí. Mas espiritual. Do mesmo jeito que Deus faz nascer uma ameba, uma lesma, ele faz um querubim. Uma montanha, ele faz um sol. Então, esse mesmo Deus, ele tem isso aí no... Tem até um teólogo que fala assim, a soberania de Deus, o poder de Deus, a providência de Deus, é o travesseiro onde o crente repousa a cabeça. Então, tudo isso aqui é o que Deus fez. Então, ele fala assim, conclui dizendo, esse teólogo, o que é o seu problema para alguém que tem Gênesis 1 no seu currículo? Deus fez tudo isso aqui. Aí você apresenta, mas meu problema é esse. Olha o que Deus está fazendo. Jonas nem pediu. Aparece uma plantinha para fazer sombra para o profeta desbocudo, tá? Não o profeta que é obediente a Deus, grato, feliz porque se converteram, não. É um profeta que está irado contra Deus, remungando. Deus podia, tá bom, vem cá, agora você vai apanhar, vou voltar para a boca do peixe agora, você vai voltar. Não, Deus faz o quê? Bota uma plantinha para ficar embaixo da sombra. Então, Deus que cuida do seu profeta, fala sobre a providência de Deus. Então, falando sobre Deus criar a partir do nada uma planta que faz sombra, e agora com o propósito, cuidar do seu profeta. Seu profeta que é cabeça dura, que é difícil mesmo. Criou uma sombra para Jonas. E agora, o terceiro ponto que eu coloquei aqui, ó, Deus que mata a planta também. Então, a gente fala no domingo 10 da providência. Qual a pergunta? O número da pergunta esqueci. É 21, né? Pergunta 21. Não, pergunta 21 é domingo 7, que é verdadeira fé. Domingo 10. Fala sobre... Isso, 10 e 11, sobre a providência de Deus. Isso. 9 e 10. 9 e 10. Isso. É o Deus, Pai do Deus poderoso e o 10 providência, né? Então fala sobre que morte, vida, abundância e escassez vem de Deus. Chuva, seco, você imaginar. Vem de Deus, procede da mão de Deus. E agora Jonas provou duas coisas. Provou a vida de uma planta e a morte dela. Provou a providência de uma sombra e agora também pela providência o sol escaldando na cabeça de Jonas. E agora, o ponto 4 coloquei aqui. Deus que sonda o coração do homem. Veja, Deus sonda o coração do homem, viu a ira de Jonas. Jonas ficou irado porque a planta morreu, mas queria que os ninivitas fossem destruídos por Deus.
Então, o que é que Jonas queria? Misericórdia para ele, juízo para os outros. Justiça para os outros, né? E assim também, às vezes, com nossas orações. Ao recorrer a Deus, ao conversar, ao diálogo com Deus, muitas vezes na nossa oração é permeada de, por favor, Senhor, misericórdia, me perdoa, tem paciência comigo, eu sou assim mesmo. Mas quando ora por alguém, que o Senhor quebre ele. Porque o Senhor, por favor, tem misericórdia dele também. O apóstolo Paulo, em Romanos 2, ele fala assim, não sabeis vós que a paciência de Deus gera o arrependimento? Senhor, por favor, demonstre paciência com esse homem para que esse homem perceba como seu paciente e se arrependa. Sabe por que ele não quer? Por causa que ele quer ser vingativo. Ele quer usar a força de Deus, usar até oração. Ah, mas está no salmo, ele quer usar salmo, ele quer usar o artifíciozinho para mostrar sua ira no seu coração. Tem salmos imprecatórios e tem um motivo. O pastor já trouxe vários sermões para isso e a gente pode sim, deve fazer isso. Mas não existe só esses salmos imprecatórios para matar a gente, não. Existe também de lamento, de clamor, Senhor, por favor, salva eles, resgata, traz misericórdia e arrependimento. Mas rapidamente a gente, não, mas Deus falou que a gente pode orar para quebrar os dentes, eu vou orar, porque a nossa ira se esconde por trás de mandamentos divinos. Em vez de termos feições de misericórdia, queremos o mal dessas pessoas. Então, o livro de Jonas termina com a pergunta, né, Deus pergunta a Jonas, não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão esquerda e direita, e também muitos animais. Termina com uma pergunta aqui. E essa pergunta é para você responder. A resposta é, se Deus salvasse, pensa numa pessoa perversa aí, uma pessoa perversa. O cara pensa numa pessoa perversa, inimiga da igreja, um cara ruim. O cara, Maduro, Lula. A pior pessoa que deve pensar é você. A pior pessoa que você conhece é você. Você sabendo o que sabe, ofende a Deus e o próximo. Não é assim? Mas assim, pronto. Então imagina uma pessoa que não seja você. Aí pode pensar em política, né? Pessoa Lula, João Willis, os inimigos da igreja, os que blasfemam e tudo mais. Jesus, antes de morrer, ele perdoa um ladrão que estava blasfemando dele. Naquele momento poderia vir juízo sobre os dois e estava tudo certo. Mas Jesus fala, Senhor, perdoa porque não sabe o que faz. Quantas vezes, digo por mim, eu acho que eu nunca fiz oração. Acho que eu nunca fiz oração, Senhor, perdoa fulano, ele não sabe o que faz. O que a gente ora? Ele sabe sim, o bicho é ardiloso, astucioso, e quebra ele, Senhor, mata ele, que ele vire lenha para queimar no fogo do inferno. O que é que o Senhor Jesus falou? O Senhor Jesus falou, é como diz o alto J.C. Ryle, né? Na cruz, dois ladrões. Um foi salvo para que ninguém se desesperasse. Há salvação até mesmo na beira da morte, para o pior pecador. Mas só um para que ninguém se enganasse. Não foram os dois, só foi um. Um experimentou misericórdia e o outro experimentou o seu destino, né? Ele foi para o inferno, de fato. Mas isso aqui fica para nós, irmãos. Deus pergunta, você quer que eu tenha misericórdia da planta, misericórdia de você, misericórdia de tudo. Mas para os outros que não sabem discernir a mão direita e a mão esquerda, você quer que eu destrua eles? Então pense nisso, irmãos, dessa forma assim. Peça que Deus lhe ajude nisso. Senhor, quantas vezes eu irei por misericórdia daquelas pessoas que são contra ti, contra a igreja? O próprio Jesus, ao fazer isso, essa oração reverberou. Essa oração ele falou, perdoa porque não sabe o que faz. Daqui a pouco o ladrão se arrepende, o centurião lá embaixo, esse é o verdadeiro Filho de Deus. A oração de Cristo começa a ecoar e ter resultados imediatos. E esses resultados chegam lá na frente também. Pessoas vão crendo com a oração de Jesus. Então nós somos chamados também a orar por aqueles que nos perseguem. Somos chamados a orar por aqueles que perseguem Cristo. Porque o próprio Cristo orou por aqueles que estavam o perseguindo. Então que a nossa oração não seja ficar de Jonas. Destrua-os. Mas Senhor, por favor, os salva. Que o Senhor salve. Que no meio de pessoas... Porque veja, se essas pessoas perversas se convertem e são salvas, a glória de Deus se avulta muito mais. Porque Deus mostra poderoso para regenerar o coração da pior pessoa que ele passou na terra. Mas se essa pessoa vai para o inferno, alguém pode dizer, Deus só consegue salvar pessoas religiosamente ok, moralmente ok. Deus só consegue salvar da direita.
O povo da esquerda Deus salva não. Da esquerda vira lenha para queimar. Mas Deus fala, não, eu salvo a pior pessoa. Esses indivíduos aqui, mano, não era gente boa não. O currículo deles era de homicídio. E não era assim, imagina um político roubou alguém, corrompeu a verdade. Ele matava. E Deus demonstra o quê? Misericórdia e amor. E Jonas fala para Deus, aí quer dizer que ficou por isso mesmo, Senhor? Quer dizer que a paga pela maldade é perdão? Jonas poderia, e com certeza ele indignou, ele falou isso. De forma implícita, está isso no texto. Ele se indignou porque em vez de Deus dar ira, Deus dá amor. Mas veja, nesse caso de Nivitas e qualquer o nosso, não ficou por isso mesmo. Nenhum pecado ficou por isso mesmo. Todos os pecados, todos os atos hediondos, dos menores aos maiores, da mais alta ordem, desde Adão até o último eleito, todos esses pecados Cristo levou na cruz, sobre si. Então quando Deus estava imputando sobre esse pessoal perdão, não é que ficou por isso mesmo, não é que Deus tratou o culpado como inocente. Deus culpou Jesus inocente como culpado também por esse povo miserável aqui, pelos indivíduos. Estou prosseguindo. Ponto 5. Deus que tem compaixão de pessoas desgraçadas. Jonas não tinha, né? Já falei sobre aqui. E você tem? Com ele, Jonas não gastou nem saliva. Ele não preparou nem uma mensagem compreensiva, inteligível. Deus ama muito daquelas pessoas que torcemos para virar lenha no inferno. Então, mais uma pergunta aqui. Quem são os dignos de inferno segundo a nossa visão? Pensa aí, rapaz. Aquela pessoa não. Aquela só era, Senhor, por favor, para mostrar. Eu quero estar lá como testemunha. Os anjos, a criação. O próprio Senhor fala, os ninivitas estarão lá como testemunha. Porque Jesus, ele pregou palavras inteligíveis, foi misericordioso e se desgastou por 3 anos para pregar para aquelas pessoas. Jonas falou 5 palavras e o povo creu. Jesus falou, haverá mais compaixão, mais misericórdia para os ninivitas do que para vocês. Porque eu estive no meio de vocês, falando por 3 anos e vocês não me ouviram. Jonas falou uma frase e aqueles creram e eram pessoas perversas. A vocês foram dadas as promessas e a lei. Vocês deveriam crer e se arrepender. E os ninivitas não. Então fica para a gente a pergunta. Eu fiquei pensando o dia todinho. Na minha cabeça, quem é que merecia o inferno? Infelizmente, veio várias pessoas na minha cabeça, mas não veio eu. Não veio eu. Isso é hipocrisia, irmãos. Isso é hipocrisia, viu? Isso é religiosidade, isso é farisaísmo. Ponto 6. Deus não precisa de pregações incríveis. O poder não é do mensageiro. Mostra mais uma vez que a regeneração está além da gente. Incrível, assim. Mas não gostei dessa pregação, não. A pregação não mexeu muito comigo, não. O poder para transformar e regenerar alguém é o mesmo poder, é a mesma força para ressuscitar um morto. É o mesmo poder. Paulo fala, ele brilhou, falando sobre Cristo, ele brilhou na escuridão. Aquela palavra brilhou é a mesma palavra de Gênesis 1. Fiat lux, haja luz. Então o mesmo poder criador que explodiu e criou do nada vida, molécula, tecido, partícula, átomo, é o mesmo poder criador e regenerador que o Espírito Santo promove no coração do pecador. Você vai ter que crer e ele começa a se arrepender não apenas das coisas erradas que ele fez, mas se arrepende daquilo que ele é. Porque a gente não foi chamado para se arrepender das coisas erradas que nós fizemos. Somos chamados a pedir perdão para aquilo que nós somos. O que o catecismo fala, a sentir desprezo, arrependimento sincero, nojo por nós mesmos. Paulo não fala, é miserável coisas que eu fiz. Ele fala, miserável homem que sou. Devemos nos aproximar a Deus desse modo. E eu sou miserável. E eu fui salvo, não é porque o pregador teve uma retórica muito boa e me convenceu, me deu, agora eu estou convencido que é isso aqui. Não, foi uma obra regeneradora do Espírito Santo. E no coração dos ninivitas ali, isso fica muito evidente. Não é necessário pensarmos em mudar aqui a mensagem, deixar mais gourmetizada, mais bonitinha, para que pessoas passem e falem, rapaz, eu gostei de ficar aqui. Ninguém tem que gostar de ficar aqui não, irmãos. Ninguém tem que gostar. Você pode dizer assim, olha, vamos para a minha igreja que vai ser uma bênção. Que bênção se ele vai ver que ele é pecador? Vai ouvir que Deus está irado contra ele, vai destruir ele. Que bênção é nisso aí? Digo, vá para a igreja que Deus merece seu louvor e você não está louvando ele. Essa é a premissa de Romanos 1. Paulo fala, dos céus se manifestou ira porque os pecadores
Em vez de adorar o Criador, adora a criatura. E eles são dignos de inferno. Então nós não vamos pregar para as pessoas porque as pessoas que amamos as pessoas. Ah, o amor que é o nosso combustível. Ou não, devemos sim amar as pessoas, elas como Cristo nos amou. Mas não é o amor que nos move, é o amor a Deus, sua reputação, a sua honra que está sendo blasfemada na boca dos ímpios. Então, não é a mensagem, não precisamos florear a mensagem, fazer sermões maravilhosos para fazer com que ninguém creia. Um ateu, um testemunho de Jeová, olha, se eu ler um livro aqui de apologética e trazer aquele... Meu amigo não crê em mim não, mas se eu trazer o pastor, ele não vai ter argumento, ele vai crer. Quem é que nunca pensou nisso? Quem é que nunca pensou, rapaz, fulano, ele é muito bom no argumento. Ele não consigo combater, sempre quando eu vou ele me enrola lá e tapeia, mas se eu chamar fulano, doutor em teologia, não tem conversa. Quem disse isso? Quem disse que o poder está em nós de gerar vida? Não está em nós. O nosso poder não é de fazer a mensagem ser crida, mas é de ser conhecida apenas. E quando nós falhamos nisso, Deus usa pedras para proclamar o Evangelho. Como Jesus falou, essas pedras aqui podem dar testemunhos. Quem não estava aqui, essa passagem é conhecida, quem estava aqui é sobre Josué. Em algum momento, o pastor também pregou sobre isso. Em algum momento, foi feita uma torre de pedras para em memorial daquilo que Deus tinha feito. E a ideia é o seguinte, que passando milênios, pessoas passando e vindo aquelas pedras seriam um memorial. Essas pedras aqui, papai, é o quê? Ah, é porque Deus fez tal coisa. Ou seja, as pedras dariam testemunho. Então, se as pedras dão testemunho de Deus, por que nós não damos? Porque a gente é tão farrapeiro e envergonhado de dar bom testemunho e usar mais do que 5 palavras do que Jesus usou. Muito mais. Todo o nosso vocabulário, toda a nossa energia se gasta em anunciar o Evangelho da cruz de Cristo. Né? E o ponto 7 aqui, Deus conhece cada habitante. Deus sabia a quantidade, irmãos. Ele fez um censo aqui, levantou, ó, 121. Né, aqui? Há mais de 120 mil pessoas. Deus conhecia quantas pessoas haviam ali. E é uma quantidade enorme para aquela época. Naquela época, imagina, 120 mil pessoas é muita coisa. Riacho tem 30 mil. E hoje, século XXI, imagina naquela época. Uma cidade com 5 mil era um negócio gigante. Mas 121 mil pessoas. Deus conhece cada habitante. E conduziu Jonas, o peixe, o barco, o vento, as pessoas, tudo. Ele conduziu tudo para que aquelas 120 mil pessoas fossem alvo do amor dele. Então Deus não só conhece apenas a quantidade, mas também todos os corações e mentes dali. Então, agora para concluir e focar agora especificamente, vemos toda a obra de Deus, né? Mas agora pontuar os atributos de Deus. Atributos, a gente não usa, às vezes, a gente falou, a gente não usa tanto às vezes atributo, porque atributo é atribuir algo a alguém. E a gente não parte do pressuposto que a gente atribui algo a Deus. Deus se revela. Então Deus é bom, por quê? Porque se eu sou bom, Deus é maior ainda. Não, a gente não parte desse ponto que o homem é referência e Deus sempre é exponencialmente maior. Eu sou uma gota de água, eu sou uma gota, Deus é um oceano. A gente não faz isso. Deus é incalculavelmente, é outro ser. Então, quando falamos atributos, é só para forma didática. Mas podemos falar sobre virtudes, podemos falar sobre o poder de Deus, a majestade, a glória de Deus, ou qualidades de Deus. Tá? Mas atributos também funcionam desde que a gente entenda o que ele está falando. Então veja, irmãos. Deus é justo e santo. Ele conhece, olha o que ele fala aqui em Jonas 1. Dispõe-te e vai à grande cidade, verso 2. Porque a sua malícia subiu contra mim. Deus é justo e santo. A malícia do povo de Ninivita sobe contra Deus. Ele conhece os perversos e punirá a maldade. A ira de Deus é necessária, porque a indiferença com o pecado seria uma falha moral enorme. Porque Deus ama a santidade, Ele odeia o pecado. Porque você ama crianças, você vai odiar o aborto. Porque você ama a paz, você vai amar a guerra. Porque você ama a justiça, você odiará a injustiça. E Deus se revela desse modo. Então, Deus não se ira apesar de ser amor. Ele ira apesar de ser amor. Não. Ele ira por ser amor. Por ser amor, ele se ira. Por causa que ele realmente fica indignado
com toda essa maldade. E existem mais referências bíblicas, talvez alguém não saiba disso, mas existem mais referências bíblicas sobre a ira, a indignação de Deus, do que sobre o seu amor, na Bíblia. Muito mais referências. Por exemplo, a pessoa que mais falou sobre o inferno foi Jesus. Jesus é amor, Deus Velho Testamento é irado, Jesus é amor. Jesus foi o personagem da Bíblia que mais falou sobre o inferno. Então, a Bíblia não nega e não esconde a ira de Deus. Então, se a Bíblia não nega, aí a gente não vai falar não, vai falar só sobre a outra face de Deus, não. Se você faz isso, você cria outro Deus que quebra o primeiro mandamento. E terceiro também, que está escondendo verdade sobre Deus. Então, se a Bíblia não esconde a ira de Deus, pregadores fiéis também não deveriam esconder. E você poderia ler, pastor, Lucas 12, 5. Está ligado, tá? Lucas capítulo 12, verso 5. Versículo 5. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Você vai temer o homem que mata apenas o corpo, ou a Deus que mata corpo e alma eternamente? Quem falou isso foi o próprio Deus, o próprio Jesus. Que alguns vão colocar Jesus e antagonizar com Paulo. Paulo traz palavras duras. Jesus nunca falaria isso. Ele que falou sobre o inferno. E quem vai destruir pessoas eternamente é a ira dele. A ira do Cordeiro será derramada no lago de fogo. A ira do Cordeiro. Cristo não é, eu só vim para salvar e nunca mais vou fazer nada. Ele virá para punir eternamente os incrédulos. Devemos temer a Cristo. Então, Deus é santo e justo. Ele se ira, é mais um atributo de Deus. Deus também é onipresente. Nós conhecemos, não precisa nem ler o texto aqui, nós conhecemos que Jonas se escondeu, desceu para um lugar, foi lá no barco, desceu para o... Eu não sei qual é o nome daquela parte de baixo do barco lá. Ficou bem escondidinho, embaixo do pano. Quem é que ia saber que Jonas estava ali? O convés, né? Não adianta correr para longe. Salmo 139, verso 7. Você pode ler? Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Não é o que o panteísmo fala, tá? Que Deus está nas coisas, como se emanasse ali. Não é, é outro assunto. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E aí ele vai discorrer, se eu subir, se eu descer, se eu me esconder, o Senhor estará lá. Então, Deus é onipresente. Deus também é onipotente. Qual é o plano de Deus aqui na história? Desde o começo, salvar ninivitas. Foi frustrado isso? Não. Apesar da rebeldia, lentidão e ódio, falta de compaixão de Jonas, apesar de, atrasou, Deus queria que... Não atrasou nada. Deus não se atrasa, tá? Deus é o único ser que nunca se atrasou. Pense só. Se você parar para pensar em Deus, você fica assustado realmente. Veja só. Deus nunca se atrasou. Deus nunca pediu perdão a ninguém. Deus nunca pediu favor a ninguém. Deus não existe. Deus é. Porque quando você existe, você precisa de vários fatores. Atmosfera apropriada, temperatura e tudo que você imaginar. Para uma pessoa, bactérias, uma imensidão. Para existir tem que ter a matéria. Isso, ele é. Como o pastor falou agora no terceiro mandamento. Ele não será ou não, ele não era, ele é. E Deus não é mais amor agora do que era antes. Ele não melhorou agora. Ele está melhor agora. Ele não está mais sábio agora. Com o passar dos anos ficamos mais sábios. Deus não. Existe um teólogo que fala, se eu tivesse o poder de Deus, eu mudaria tudo. Mas se eu tivesse a sabedoria de Deus, eu não mudaria nada. Porque tudo está conforme deveria estar. É esse Deus, irmãos, que estamos falando. Então, Deus é onipotente, planos que não são frustrados, nem por nossa desobediência e lentidão. Sou lento. O salmista Davi, no Salmo 119, fala, eu me apresso em obedecer aos decretos. Eu não me detenho, eu tenho pressa. Ao ouvir os teus decretos, eu me apresso para obedecê-los. Nós sabemos que a nossa realidade não é assim. A gente ouve e ouve. Falta de conhecimento não é o que nos falta. É falta de vontade mesmo.
Ele já sabe o suficiente. Entenda o que eu vou dizer, tá? Não vou heresia, não. Se a Bíblia fosse tomada na nossa mão e nunca mais lesse, ele já saberia o suficiente para servir a Deus, servir o próximo e tudo mais. Não é o conhecimento mais. É a vontade, é o amor que nos falta. Que faz a gente pecar conscientemente e inconscientemente contra Deus e contra o próximo. Então, se com a Bíblia, com os 10 mandamentos, todo domingo a gente peca, imagine sem ela. Imagine. Falta segundos para acabar. Ponto 11. Deus usa todos os meios para disciplinar o crente rebelde, mas não para destruir. Então mostra que Deus é um pai que disciplina, que não passa pano para os erros dos seus filhos. E ele vai disciplinar. Aqui não para destruição. Ele não destruiu Jonas. Jonas terminou a lição com uma pergunta. Ele nem sabe o que aconteceu com Jonas depois. Jonas realmente é Senhor. Eu provei da misericórdia e quero que os outros provem do juízo. Agora eu realmente fico convencido, fico constrangido pelo amor. Aparentemente, Jonas terminou sem saber se ele realmente foi constrangido pelo amor e convencido que realmente aqueles homens deveriam ser salvos. Quem sabe, não sabemos, mas quem sabe depois disso, Jonas ficou muito... Então quer dizer que há perdão para os outros também, não só para os judeus, para os hebreus. Então agora eu vou atravessar outros navios também para pregar para outros povos, porque se eu ouvir Deus... A Bíblia não fala sobre isso. Que bom que falasse, né, para a gente fazer... aconteceu, terminou feliz para Jonas. Não sabemos. Mas nós sabemos o que acontece conosco. Mais uma vez, nós somos mais fáceis de invocar o juízo de Deus sobre alguém. Senhor, falou mal de mim, falou mal do Senhor, falou mal da igreja, destrói ele. E Paulo, irmãos? Se todo mundo da igreja tivesse falando uma coisa, não. Paulo matou a gente, perseguiu, estava assim, de conchavo político para acabar com a igreja. A gente não quer se acabar aqui, não. Se o político hoje que quer acabar com a igreja, que se convertesse, a igreja ia receber. Vinha-se embora, homem, a gente ia receber. Você ia receber, não, é isso mesmo, você é meu irmão. E agora zelar pela reputação dele, não fale mais, ele é um homem regenerado. A gente ia fazer isso, irmão. Provavelmente a gente ia ser o primeiro, não, aqui não, viu? Aqui vai para outra igreja, aqui não. Paulo é prova de que um homem que persegue a igreja, que é o pior dos pecadores, que não é digno de ser chamado um apóstolo de Cristo, pôde ser salvo por Cristo Jesus. Então nós devemos experimentar e provar desse amor. Então se nós oramos para que os homens experimentem a misericórdia, o arrependimento e sirvam a Deus, por outro lado, a Bíblia também chama os homens ao arrependimento e alerta-os que eles serão destruídos se eles se arrependerem. E o papel de todo crente é dizer, olha, se você não crê em Cristo, você será culpado de incredulidade contra um ser que é total e digno de incredulidade. E você vai padecer eternamente. Nessa palavra já está o peso da condenação e juízo. A Bíblia já o condena, a situação dele já está condenado. Por que a gente vai ter que se levantar para condenar ele? Se ele já está em condenação. Nós devemos fazer aquilo que ele não tem. Exercer graça e misericórdia a ele. Mesmo, olha, Paulo fala, é perfume de vida para os que creem e de morte para os que não creem. Então essa que você vai ouvir aqui, se você não crer, vai só aumentar o seu juízo e condenação. Mas se você crer, haverá perdão. Por maior pecado que você tenha feito, haverá perdão. Nós devemos pregar o perdão de Deus e crer que Deus é poderoso para transformar e vencer a dureza do coração do pior pecador. Então, para terminar aqui, o livro de Jó, eu terminei com essa frase, né? O livro de Jó é um belo registro que revela a soberania de Deus sobre tudo e todos. Tudo. Você vê que ele guia toda a história até chegar, o que ele quer chegar. O Senhor Jesus cita esse exemplo lá na frente, como exemplo de conversão de uma nação que era perversa, que merecia destruição e foi salva. E aponta para a incredulidade dos judeus. Olha, vocês têm tudo isso aqui e não creram. Os ninivitas tinham nada disso e creram. Então, do mesmo modo aqui, nós somos chamados a crer. Os ninivitas acreditaram que Deus é santo e justo e julgará as nações. Nós, que temos tudo isso aqui, temos que ter esse mesmo entendimento. Deus é santo, justo e julgará as nações. Conhece o meu coração, sabe se eu estou servindo a Ele com amor ou com desprezo, sabe se eu estou feliz com as ações dele governando a história ou estou descontente com o seu reino. Deus sabe todas as coisas. Deus conhecia Jonas, nos conhece também. Então, existem
muitas outras coisas para falar sobre Deus. Aí você pode até pensar. Queria que até se os irmãos pudessem falar um pouco sobre isso agora, antes de a gente encerrar e orar. Existem muitas outras coisas para falar sobre Deus. A imutabilidade de Deus. Deus não muda. E porque Ele não muda, nós temos a confiança de que Deus nos ama hoje e nos amará sempre. A pregação do pastor também, terceiro mandamento, fala sobre isso. Porque Ele jurou por si mesmo e Ele não muda. Porque se Ele mudasse, qual é a garantia que tu tem que tu ia ser ouvido por Deus? E não ia ser desprezado junto com os demais no último dia. É porque Ele não muda que você tem a garantia de que Ele lhe receberá no último dia. A onipotência de Deus. Imagina um ser que tem todo o poder na mão. Toda a riqueza, toda a sabedoria, a eternidade. Ele tem absolutamente tudo que você imaginar, Ele já tem na mão. A eternidade, nem começo nem fim de dias. A fidelidade, Ele nunca traiu ninguém. E outra coisa, também nunca foi pego de surpresa por traição do homem. A espiritualidade de Deus, ou seja, o ser de Deus, que não é o ser simples, como a Confissão Belga, artigo 1 fala. Ele não é simples no aspecto, não de simplicidade que ele é simplório, mas na verdade simples que a gente conhece-o, porque ele se revela. A autoridade e governo de Deus sobre as ações, sobre tudo, sobre o mar, sobre o peixe, sobre tudo. O curioso é que, não pode ser baleia não, porque a baleia tem a garganta pequena. Quer dizer que tudo isso aqui, o maior problema é a garganta da baleia. Não, Deus pode fazer um ser humano ficar 3 dias dentro da barriga do peixe, mas não pode ser uma baleia, porque a baleia, segundo os biólogos, não tem espaço para... Então quer dizer que Deus faz todo milagre, mas o menor, que é só abrir a passagem, não vai poder fazer. A gente não sabe que peixe é, né? Ou negar que houve qualquer tipo de milagre, né? Sim. Você não pôde fazer o milagre da garganta da baleia, então... O Deus demais, meu amigo. O principal que é da regeneração dos ninivitas, né? A transcendência e imanência de Deus também é muito importante. Deus nos transcende, mas ao mesmo tempo Ele se aproxima e se relaciona através de Cristo Jesus, através do seu Espírito. A autossuficiência de Deus, nós falamos aqui, Deus não existe. Se um ateu falar, Deus existe, realmente Ele não existe não. Eu que existo. Deus é nele mesmo. Ele é autossuficiente nele mesmo e se relaciona eternamente em perfeição e harmonia com a Trindade. Nós precisamos de coisas para existir. Deus não. Justiça, Deus é justo, nós não somos. Verdade e retidão, nós não encontramos, nós encontramos só em Deus. Sabedoria, a gente pode ter a sabedoria do mundo, um Google, um IA na nossa cabeça, não se compara a nada do que Deus é. E a santidade de Deus, 3 vezes santo, onde querubins se queimam diante da presença dele. Então, se Deus nos der outras oportunidades, nós falaremos mais sobre essas coisas que ficaram aqui. Algum irmão quer comentar uma coisa sobre isso? Eu vejo que imagino talvez alguém queira falar. Quando estava de Jonas com relação à árvore, na época eu não lembrei disso, eu só lembrei quando eu fui pregar Jonas, porque quando eu estava em Maceió, um judaizante lá, ele questionou por que Jesus, naquele episódio da figueira, amaldiçoou a figueira. Que Jesus é esse? Sabendo que não era época de fruta, amaldiçoou. Sabendo que não era época de fruto, e ele foi lá procurar, não achou fruto, amaldiçoou a figueira. Claro que não ia ter fruto, não era época. Então como é que Deus é esse de vocês? Eu não lembrei na época disso, quando eu estava pregando em Jonas, Deus, o Deus dele do Antigo Testamento, né? Porque ele faz a distinção entre Cristo e o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento fez a árvore subir no dia e matou no outro dia. Então isso mostra realmente soberania de Deus. No caso da planta, lá no episódio de Marcos, mostra também que realmente aquela planta, sem dar frutos, porque não era tempo, representava os judeus naquele momento que não dava frutos. Também tinha outro sentido. Mas esse sentido de soberania, Jesus como Deus soberano, e no Antigo Testamento ele soberanamente também fez a mesma coisa. Bem destacado esse aspecto da soberania. Também, comentando no comentário do senhor. Segura aqui, por favor, para... Comentário do Todo mundo me ouvir? O comentário do comentário. Tiago, depois vai comentar. Fica perto. Aí foi Vinícius comentando. Pronto. Comentando o comentário, né? É porque eu vou comentar sobre a pessoa que questionou, né? Por que Jesus amaldiçoou a figueira. Muitas vezes as pessoas, quando vão argumentar assim, né, essas inconsistências, né, entre aspas, de Jesus, ou
esses pontos fora da curva, né, das ações de Jesus. Agem como se a maioria do Novo Testamento fosse em... como é o nome? Estou com a palavra em inglês na cabeça. Mas não sei em português. Né? É como se fossem alegorias. Né? Ele vai falando as passagens, né, as histórias, mas ela não é um sentido literal. Existe, obviamente, o sentido literal do que ele está falando, mas tem um sentido que ele quer realmente passar, que tem ali todo o significado por trás das passagens. E a passagem da figueira não é exceção. Não é uma exceção. Como o pastor disse, né? Poderia representar os judeus naquela época, que eles não davam frutos, mas que porque não era a hora, né? E ele foi lá e avançou, porque essa é a vontade dele, essa é a soberania dele. O problema dele foi o pressuposto que ele já tinha de que Jesus não é Deus, então tudo, então ele faz exatamente isso. Pega lá e não considera o sentido. Exatamente. E para o menos informado, para a pessoa menos informada, vai parecer um argumento válido e plausível, que realmente prova, realmente, isso aqui é uma inconsistência. Isso aqui não está dentro dos meus parâmetros do que é justiça, do que é bondade, do que é o certo. E falham em ver que justiça é Deus. A nossa justiça não é... O nosso parâmetro de justiça não é o certo, definitivamente, objetivamente. Inclusive fizeram uma pergunta pra mim no caixa de perguntas sobre essa passagem. Não respondia não. Olha lá, vai responder. E outro texto, acho que é em Lucas, é em Marcos essa passagem, né? Mateus. Acho que é Marcos. Marcos. Essa acho que é Marcos. Aí parece que em Mateus ou em Lucas dá mais informações. Ele foi no dia anterior, ouviu várias coisas, observou para no dia seguinte ir lá e se manifestar. Então, até essa atitude dele foi pensada. Tem duas passagens da figueira que são diferentes. Isso, tem uma que, exatamente, que é a questão de que não era para dar fruto. Tem uma que é o que o servo pede para... Isso. Ele não encontra, isso, mas o servo pede para... Dá um tempo. Ali é uma parábola. O outro caso realmente foi um evento. Uma narrativa. Alguma coisa mesmo? Também? Finish? Não. O comentário Vai deixar até a oração. Cadê o comentário do comentário? Nos aspectos de soberania, acho que tem um ponto importante que ajuda a gente a talvez lidar melhor com alguns aspectos assim. Todos nós aqui já passamos naquele momento de transição, né? De hora sinergista para monergista, para de fato abraçar essa soberania. Que é a frase de Agostinho, né? Que queria para ver. Ele coloca o pressuposto da soberania primeiro e tudo funciona melhor quando você já parte do pressuposto que aquilo é uma verdade absoluta e acho que é querer para ver, isso que é para entender isso mesmo. Então ajuda bastante, bastante mesmo. Alguma coisa já? Não. Puxa. Tá bom. Quer dizer que a tua contribuição é deixar registrada essa voz. Ele está completamente satisfeito. É isso que ele quer passar. Vocês falam bem legal. Muito bem. Bom, Wanda, falar alguma coisa, alguma contribuição? Fazer uma oração final para a gente fazer aquelas orações, tá? Senhor nosso Deus, grande e terrível.